Mas ele, ó, já tinha engolido. Aí passa a ser problema dele. Enfim. Ele estuda a educação, a família e os relacionamentos há mais de 60 anos. Eu vou conversar com o psiquiatra José Ângelo Gaiarsa. Venha pra cá. Gaiarsa, quanto tempo que a gente não se vê, desde o tempo do Satiricon, é isso? É capaz. Sei que somos velhos amigos, mas eu muito mais. Desculpando a indiscrição, você está com que idade? 89. 89, parabéns, está ótimo. E continua firme na ativa aí, trabalhando? Escrevendo mais. Aqui tem o seu livro agora, Educação Familiar e Escolar para o Terceiro Milênio, pela editora Agora. Ágora. Ágora, é claro. Ágora. Qual é a sua visão hoje em dia? Como é que deve ser a educação da criança até os 4 anos de idade, os primeiros anos de vida? Peraí. Eu vim com um projeto. Eu ia dizer para você, João, não me entrevista. Eu quero propor para você uma sociedade 50-50 para ganhar fama mundial e internacional com um novo projeto de educação de crianças que começa no 2º dia de vida e vai até os 5 anos de idade. E forma gente que os 11 anos do nosso ensino básico não chega a formar. Porque começa com quanto? Com 2º dia de vida. Com 2 dias de vida. Começa a aprender a nadar. Vamos devagar. Sim. É uma fabulosa educação física que começa por aí. Com 2 dias de vida ele aprende a nadar rápido? Muito rápido. Dizem, aí há muita dúvida, dizem que ele não esquece do que ele sabia, mas eles treinam muito cuidadosamente. É um instituto para o desenvolvimento potencial humano de Filadélfia, gente que ama a criançada há 60 anos, começaram cuidando de lesionados cerebrais infantis e fazendo estimulação do que sobrava, eles começaram a ter resultados incríveis há 60 anos. Então disseram, e se a gente fizer isso com criança? Já naquela época, já se sabia uma coisa. É incrível a cegueira das pessoas. Você sabe, o recém-nascido é só cabeça. O recém-nascido, o peso do cérebro do recém-nascido é 22% do corpo. O nosso é 2%. Quer dizer, todo recém-nascido é um gênio se cabeça vale alguma coisa. Claro, claro. Não, criança é bobinha, não sabe nada, precisa ser cuidada e tudo isso. Eles começaram partindo daí, mas o cérebro de 0 a 5 anos se desenvolve 90% do que ele vai se desenvolver. Isto é, se você pegar o cérebro de uma criança de 4 anos e puser ao lado do cérebro de um adulto, a maioria das pessoas dificilmente perceberá a diferença. Olha que interessante isso. Porque... E isso é bem estabelecido, não é? Bem estabelecido, vamos dizer. Então, eles dizem, olha, todos nós nascemos gênios e a educação nos torna medíocres. Porque você vai para a escola aos 6, quando você já está ficando ligeiramente débil mental em relação ao que você era 2 anos antes. Aí você vai para a escola. E eles desenvolveram técnicas extremamente simples e objetivas. A professora é a mãe e o pai, se quiser. E mãe analfabeta, ela pode aprender a ler junto do que ela faz com o garoto aprender a ler. Que mais posso dizer? Mas isso com que idade? A criança, então, pode aprender a ler? Com 1 ano. Com 1 ano? 1 ano.
Mas nada de alfabeto e nada disso, é com placas assim, escrito. Letra grande, 8 ou 10 placas. Eles descrevem e dizem, olha, mostre durante menos de 1 segundo, porque senão a criança se aborrece. A mamãe fica aqui, a mamãe fica aqui, puxa uma faixa e diz, mamãe, papai, irmão, vovó, cachorrinho, 10 palavras. Já a palavra inteira? A palavra inteira escrita. E com essa rapidez? Com essa rapidez, 5, 6 vezes por dia. Enquanto for divertido, eles repetem isso nos livros. Olha, se a criança distrair e parecer desinteressado, para. Enquanto a criança estiver interessada, vai. Mas vai depressa, porque criança aprende muito depressa e se endereça logo, mesmo com 1 ano ou 2 de vida. Quer dizer, vai ao encontro daquela teoria de que para ensinar é preciso entreter. Quer dizer, quando a criança está aborrecida, se aborrece, quer dizer, já se fartou daquilo, não pega mais. Não entra mais. É como a gente, se a gente está de saco cheio... Quer dizer, o entretenimento é fundamental. Agora, o que me apaixonou neles, ensinam a ler, começam a ler, a ensinar a ler com 1 ano, começam matemática com 1 ano, mas não com números, que é, imagina, muito abstrato. É com o mesmo tipo de cartão, com bolinhas. A mãe mostra 2, 5, 7, 3. Eles aprendem matemática rapidamente. Vai complicando aos poucos, evidentemente. Começa simples, mas é sempre nessa técnica. Não mostre números, mostre coisas que a criança identifica muito bem. Dizem que todo mundo nasce com ouvido absoluto, identificando a capacidade de identificar as notas absolutamente perfeitas, sem ter referência. Ele escuta o som, pá, e fala si bemol, o que seja. E que, com o tempo, a criança vai perdendo essa habilidade, inclusive por mandatos paternos e maternos. Esse menino, para de cantar, você desafina muito. Não, para, está fazendo barulho. Então, pelo que você está me dizendo, a criança deve nascer também com essa capacidade musical. Isso eu não sei. Eles não dizem, não me passou pelos olhos, não sei. Mas digo, para aprender... Eles identificam muito voz. É outra experiência essa de comportamentalistas. Mas se você usar essa coisa da imagem para ensinar as letras musicais, deve funcionar. Você desenha o dó... Não, desculpe, as letras não. Faça o som. A criança não tem nenhuma capacidade de abstrair, de somar sinais abstratos. Isso ela não tem. Sei. Mas é o som. Mostre a nota e dê o som. Dê o som. Aí ela canta. Aí ela pega. Ela pega. Mas a questão da fala é incrível. Recém-nascidos, filmados com alta precisão e registro de movimentos do corpo inteiro e registros de som dos presentes. A criança recém-nascida, quando ouve falar, ela faz uma pequena dança de pequenos movimentos de acordo com os vários sons que ela ouve. Sempre os mesmos movimentos diante das mesmas palavras. E se você põe música, ela não dança, nem se mexe, só com voz humana, qualquer que seja a língua. A loucura da nossa tendência a falar começa com ela quase como um instinto, assim, que está no corpo inteiro. Aliás, a maior tolice da aula de português é achar que a palavra é falada com o corpo inteiro, com a cara, com o tom de voz. Nunca ouvi isso numa aula de gramática, que você fala com o corpo todo, com o tom da voz, com o olhar, com a posição, com o jeito. Não, é a palavra divina, isolada, não sei onde. Agora, você disse que a família pode ser um problema na educação da criança, ou na deseducação? Não, aí eu não gosto de falar, porque eu fico muito antipático. É mesmo? Então não fala. Só porque eu não falo. Durante 50 anos fui terapeuta empenhado 6, 7, 8 horas por dia. 90% do que eu ouvi em todo esse tempo eram queixas familiares. Eu saía do consultório
mas a família, mas a mamãe, mas o papai. De que família estão falando? Então, não mexo mais nisso, porque já deu muita encrenca. Deixa eu voltar à história do bebê aprendendo a nadar e da experiência que fizeram com crianças com lesão cerebral. Isso. Lesão cerebral mínima ou, quer dizer, lesão cerebral grave? Não, grave. Depende muito de ser cuidada bem precocemente. Não, você falou um dia... Não, desculpe, são duas coisas. A educação do normal que eles criaram começa com um dia. O lesionado chegava na clínica como estava, nunca recém-nascido. Sim. Quase sempre com defeitos evidentes. Mas a técnica eles aprenderam aí. O recém-nascido mal enxerga, lampeje luz, 8, 10 vezes, 5, 6 vezes por dia lampeje luz. Aos poucos você desenvolve o sistema visual. Ele identifica o som da pessoa com a pessoa que o alimenta, que lhe traz comida? Ele sabe que ali vem comida? Isso já no recém-nascido, independente deles. O recém-nascido nasce reconhecendo claramente a voz da mãe, que ele ouve por dentro. Claro. Estranhamente, porque a voz ouvida dentro não é a mesma que se ouve fora. Mas ele nasceu, ele responde à voz da mãe de um jeito que nenhum outro. Mas o que é fantástico neles é o desenvolvimento da minha paixão. O cérebro cheio de truques. 2/3 do cérebro, deixa eu dizer, servem para você se mexer. O movimento humano é a coisa mais complexa do universo conhecido. Pegue todas as danças, todas as lutas, todos os esportes, todas as artes circenses. O corpo humano pode fazer coisas inacreditáveis. No nosso mundo, em que consiste a educação? Em paralisar cada vez mais. Criança é viva, ágil, inventa coisas, corre, pula, começa. Faça assim, se mexa, não corre tanto, não sobe, não pula, não corra, não faça. A educação consiste em paralisar devagarinho os movimentos. E na sala de aula, como é que fica? Eu nem quero pensar. Quer dizer, estão quase pondo fogo na escola, né? E ninguém pensa que essa criançada a partir de 6, 8, 9, 10 anos, o que é que estão querendo que eles aprendam? Comprei a coleção do Estadão sobre o programa. Ainda hoje estão ensinando o que há 80 anos atrás tentavam ensinar para mim no ginásio. É muito parecido o programa, quase um século atrás. E hoje tem história da filosofia, muito mais evoluído. História da literatura universal, para garotos de 12, 13 anos. Eu tenho várias professoras. Elas perdem a cabeça ou se alienam. Assim, entrou na classe, ela desliga. Porque só sendo um sonâmbulo, porque senão ela sai voando pela janela. Enlouquecida. Enlouquecida. O Gaiarsa, eu não queria terminar sem perguntar se você continua não acreditando na monogamia. Não acredito na monogamia. Não acredita na monogamia? Nem como uma opção de dedicação? Faz favor de olhar para a minha cara que você já está tendo as respostas. Estou olhando. Para o psiquiatra é ótimo que se defenda muito. Olha, a coisa mais comum do mundo é briga de casal. E o que se faz em família são coisas horríveis, porque em família pode. Em família? Pode. Em família pode. Família pode. Eu conversei com José Ângelo Gaiarsa, que está lançando Educação Familiar e Escolar para o 3º milênio pela editora Ágora. Gaiarsa, muito obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta. Grand Prix de Vôlei. As nossas meninas